certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver da glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil pecador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer
Glória a Deus. Glória. Que nós possamos estar assim, firmes e guerreiros na presença do Senhor. Nesse momento estarei passando para o irmão Adão, para estar dando início à escola bíblica dominical nesta noite. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos pôr de pé a igreja pela referência à palavra de Deus. Está aberta, aleluia. Lição número 7. Escolhi ela ontem, 14 de agosto de 2022. Título da lição: A sutileza da relativização da Bíblia. Texto áudio. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus, pois isso não podemos relativá-las. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, título da lição: A sutileza da relativização da Bíblia. Texto áudio. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Verdade prática. A Bíblia é inspirada, inerrante e infalível, palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Leitura bíblica em classe. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Como sempre, meu hino, os irmãos leiam para. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a tua obra. Aleluia. A igreja carece de oração. Amém. Eterno Deus, Pai, Senhor, obrigado, Senhor da glória, por cada vida aqui presente que o Senhor trouxe nós para poder ouvir e aprender a menção da tua palavra, Senhor. Usa teu filho, Senhor da glória, como instrumento a cada um de nós, Senhor da glória. O Senhor venha falar poderosamente tudo aquilo a qual o Senhor quer falar ao nosso coração, Senhor. Pois Tu és o professor de cada um de nós, Senhor. De Ti vem o ensino. Toma ele em Tuas mãos, Senhor. Que ele pequeno agora se faz. Cresça na vida do Teu filho. Que ele venha assumir, meu Senhor, venha aparecer na vida dele. Deus, assim eu peço a Ti, agradecendo já, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glórias. Glória a Deus. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que vem falando da sutileza da relativização da Bíblia, né? Vamos estar lendo a introdução desta lição, né? Nesta noite, que fala o seguinte: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo abolir da sociedade. As táticas foram muitas, às vezes
seus exemplares foram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Aleluia. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões da natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Muito bem, irmãos. Hoje nós estamos aqui com alguns tópicos desta lição que vai falar sobre a Bíblia e o espírito desta era, a Bíblia e politicamente correto, a Bíblia e os outros evangelhos, a Bíblia sempre atual, a palavra de Deus. Glória. Então, nesta introdução, nós vemos que nós estamos diante de um assunto mais comprometido, irmãos, nos dias de hoje, sobre ataques, que vem crescendo em diversas áreas, a cada dia, para desconstruir o sentido da verdade, que é revelada através da Bíblia, através da palavra de Deus. A Bíblia ela tem sido atacada para não ter a sua propriedade firmada como a verdade de Deus para a humanidade. Então, nós vemos que esses ataques, eles têm como objetivo desconstruir o pensamento do homem, no verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, Então, nós vemos que a Bíblia, ela é a verdade de Deus, e eles estão usando de ataques, de sutilezas, trazendo a relativização para dentro da Bíblia, Nós vemos que esses ataques, eles estão tanto no meio como fora dele, No meio significa, irmãos, que existe por aí pessoas que professam dizer cristãs, carregando esta palavra e fazendo mau uso dela. Essas são pessoas do meio, que se dizem, que se colocam, Aí nós vamos ver em 2 Timóteo, lembra-me aí o que fala em 2 Timóteo 14, 15, na revista mesmo. Podem ler, olha o que fala, olha o que a Bíblia está falando, a respeito do quê? Quem pode ler aí, na revista? 2 Timóteo, na leitura bíblica em classe, 14, 15, verso 14, 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, olha só o que está falando. Devemos saber e estar firmes no aprendizado da Bíblia. A respeito de quê? Irmãos, nós temos que ter esse aprendizado dentro da Bíblia. A respeito da salvação. A respeito da salvação, que
E ela começa através do quê? Da nossa fé em quem? Em Cristo. Então nós vemos por aí que tem pessoas que estão relativizando a Bíblia a esse respeito. E o que é relativização? O que é relativização? É uma ação ou um efeito de relativizar, descrever algo relacionado com outra coisa, sempre partindo do pressuposto que nada é absoluto, que nada é completo, que nada é restrito. Dentro desse padrão, a Bíblia, para alguns irmãos, está desatualizada, está mal aplicada, estão querendo relativizar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas, irmão Denis, o que significa a palavra relativizar? Relativizar é você tirar de um texto bíblico a condição, irmãos, da verdade absoluta. É você tirar de um texto bíblico aquilo que a pessoa quer dizer que tanto faz como tanto fez, né? Tirando da Bíblia a condição da verdade absoluta. O discurso, muitas das vezes, é um e a prática é outro. Porque a palavra de Deus, ela não pode, de maneira nenhuma, ser relativizada. Aquilo que a palavra fala, ela tem que ser. Quem pode abrir para mim em Ezequiel 33, versículo 31? Olha só o que a palavra vai falar a respeito do que está acontecendo nos dias de hoje. 33? Versículo 31. Ezequiel 33, versículo 31. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Vemos que eles vêm a nós, ou seja, eles estão no nosso meio, pessoas com os pensamentos, com as palavras de lisonjeações, palavras bonitas, palavras até que a gente pensa que a pessoa é estudada, que a pessoa tem um pleno conhecimento, mas cuidado, devemos estar muito atentos no dia de hoje, devemos estar muito atentos a esses tipos de pessoas que se dizem estudadas, com um bom grau de conhecimento, porque através de uma palavra mal interpretada, ela traz uma ruína para quem está querendo conhecer a verdadeira escritura da palavra de Deus. Aleluia. São pessoas que estão por aí. Quando eu falo, tanto no meio como fora dele, no meio são pessoas que se atribuem a dizer que são cristãs. Nós podemos ver quantas seitas estão levantadas aí, se denominando cristãs, trazendo aplicações de ensinamento, deturpando, irmãos, deturpando a verdadeira palavra de Deus. Porque um texto sem contexto, ele é um pretexto, né? Ele é um pretexto. Heresia. É uma heresia. Então nós vamos ver aqui, no subtópico, a Bíblia e o Espírito desta era. O subtópico está falando desconstrução. Não é comum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, a pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea. Também denominamos de pós-moderno em palavras mais simples
esse novo modelo ou paradigma cultural que contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Em Romanos 12, versículo 2, enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Então, irmãos, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai falar o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a renovação do entendimento aqui é uma renovação que é para perfeição e para boa ação diante da vontade de Deus. Mas o que nós estamos vendo por aí, irmãos, é uma desconstrução de entendimento. O que nós estamos vendo por aí são ações pós-modernistas, tentando fazer com que a palavra de Deus venha a ser uma palavra ultrapassada. As pessoas estão por aí pegando as redes sociais e levantando as suas palavras, levantando os seus pensamentos e indo contra o critério da Bíblia. A Bíblia é uma coisa que ela não pode ser mudada. Não adianta a gente querer arrancar nenhum tio, nenhuma palavra dessa aqui para tentar fazer algo aprazível para o meu querer e para o seu querer. A minha vida, a sua vida, nós temos que estar pautados dentro da palavra de Deus, Então nós vemos por aí que existem muitas seitas, e eu posso citar até algumas delas, que estão por aí jogando pensamentos errôneos, interpretações errôneas, sem contexto nenhum para as pessoas. Uma seita que eu posso dizer que as pessoas por aí estão adorando e tendo ela por verdade. A seita de Allan Kardec. Allan Kardec é uma seita espírita. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu trabalhei com um rapaz, irmãos, que ele trabalhou comigo e ele falou que ele estava se curando. Ele estava com a sua vida mais tranquila, em vários aspectos. Aí eu falei assim: você está indo para a igreja cristã? Você está ouvindo a palavra de Deus? Não. Eu estou em uma denominação falada, chamada Allan Kardec. Você já ouviu falar? Eu digo que eu já ouvi falar. É muito bom. Ela traz uma paz para o meu espírito. Ou seja, as pessoas, elas estão sendo cegas no seu entendimento e através de relativização da Bíblia. A doutrina de Allan Kardec, para quem não sabe, eles também cultuam algumas palavras bíblicas, vocês sabiam disso? Eles têm, pela sua perspectiva, de lançarem livros usando o texto bíblico para dar fundamento aos seus paradigmas espirituais. Eles fazem um estudo por semana, irmão. Deixa eu te interromper. Pode falar aí. Todo sábado eles fazem a reunião deles. Para você assistir a reunião de sábado, você tem que ter o teu carnezinho todo carimbado, de ter ido 4 semanas. Só depois de você ter ido 4 semanas que você pode participar de uma reunião no sábado. Aí na reunião de sábado, todos têm que levar a Bíblia e o estudo em cima da Bíblia.
para vocês verem como... Aí, antes da reunião, todos tomam um passe, que eles chamam de passe espiritual, que é a limpeza do corpo através de uma aura, que eles chamam, ou seja, eles tiram o espírito da pessoa e repõem um novo espírito purificado, para que toda impureza saia e a pessoa receba uma nova alma, um novo espírito purificado, e dali ela possa assistir a aula e ir para casa zen, tranquilo. Agora, irmãos, em cima de que palavra bíblica, isso que o irmão está falando, eles denominam essa ação? Abre lá em João capítulo 3, para vocês verem como as coisas são, né? João capítulo 3, versículo 3. Quem pode ler? Isso aí que o irmão falou é verdade. Olha só o texto bíblico que eles pegam para relativizar a ação deles. João 3,3. Quem pode ler? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eles pegam esse texto e relativizam sobre o nascer de novo. Eles ajustam, né? Eles ajustam as coisas. Ao tirar a alma, quando tira a alma, a pessoa está nascendo de novo, como está tirando, renovando. Então eles pegam esse texto bíblico, e se nós não estivermos ligados, nós poderemos parar com o kardecicismo. Isso para todos, tá, irmão? É Frei Luiz, Allan Kardec, Ramatiz, é uma linha, são todos concorrentes, entre aspas. É como se fosse Assembleia Universal, Pentecostal, mas mas a linha que eles seguem é uma só, entendeu? É como se fosse a EBD, a Escola Bíblica, né? Só quem não segue hoje é a presbiteriana, até a Batista segue a CPAD, segue a nossa revista, e eles fazem a mesma coisa entre eles. Para vocês verem a desconstrução que está envolvida dentro do meio, e pessoas, elas confundem quando elas não têm um conhecimento bíblico, porque em 2 Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo que tens aprendido, em que desde a tua meninice, quantos de nós têm ouvido a palavra de Deus, desde a nossa meninice, quando a gente era menino, a gente ouvia a palavra de Deus. É verdade. Sabendo-nos que as sagradas letras, elas podem te fazer sábios, mas essa sabedoria que a palavra de Deus quer dar para nós, não é uma sabedoria para encarnação, para reencarnação, é uma sabedoria para salvação. E essa salvação, ela não está baseada através de livros de Allan Kardec, através de relativização que Allan Kardec faz da Bíblia. Não, irmãos, ela está professada pela fé. Mas a fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é o único caminho, verdade, inerrante. É inerrante. A Bíblia, ela é inerrante, infalível a palavra de Deus. Então não podemos revitalizar. Eu não sei se os irmãos lembram, já se faz bastante tempo, um pastor de uma cidade bem pequena do interior do Nordeste. Olha só o fato. Este pastor, ele teve uma mal interpretação da Bíblia e jogou a conduta de uma pequena população em dúvida
a respeito da palavra de Deus. Uma certa irmã integrante desse departamento religioso, ele se dizendo pastor, ela teve um sonho. E nesse sonho, ela sonhou que estava engravidando do pastor. Automaticamente ela confessou isso para o marido e ela ficou intrigante com aquele sonho. E ela chegou até o pastor para falar do tal sonho. O pastor naturalmente falou: irmã, como assim você tendo um sonho e dando à luz a uma criança minha? Irmã, eu vou procurar respaldo na Bíblia para ver se isso tem cabimento. Irmãos, e o homem, ele foi na Bíblia e achou um respaldo por causa de uma palavrinha. Ele trocou a palavra adúltera por adulterar. E isso deu até uma reportagem do Fantástico. O Fantástico foi até esse homem, mostrar para ele dentro da palavra, para ele mostrar, se basear, e toda a população soube que esse homem se deitou, se dizendo: pastor, com essa mulher, a esposa do pastor apoiou ele e o marido da mulher apoiou ela. Todos achando que havia ali uma legalidade da parte de Deus para esse ato. Glória a Deus. E ele, para se sair bem na situação, ele foi buscar dentro da Bíblia um texto para que ele pudesse estar apto a fazer aquilo que a irmã sonhou. Então ele relativizou, irmãos, a palavra de Deus em cima do seu próprio desejo. Porque uma pessoa que se diz pastor, ele conhece a Bíblia. Ele sabe que essa ação é errada, né? E existe, irmãos, nos dias de hoje, seitas que estão por aí. Existe uma seita chamada Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos últimos dias. Se vocês forem pesquisar, é uma seita que ela fala sobre a poligamia. Ela abraça isso, a poligamia. E eu peguei aqui... Messiânica do mesmo jeito, irmão, se me permite falar. E uma palavra desse fundador dessa igreja, 15/6/2021. E essa foi a reportagem feita, mas ele morreu no dia anterior. E essa reportagem estava falando que no último dia 14, foi anunciado que este fundamentador morreu. O nome do homem se chamava Ziona Chamar, chefe de uma seita cristã que promovia a poligamia. Sabe quantos membros existia dentro desta seita? 167 membros. Olha o tamanho de pessoas que estavam dentro. Sendo que este homem, ele tinha 39 mulheres e 94 filhos, 33 netos. Essa era e foi considerada a maior família do mundo. Esse daí não é o... Ô, glória! Esse daí não é o Salomão encarnado, não? Para vocês verem como as pessoas fazem relativização da Bíblia. Agora, como esse homem pôde relativizar algo de uma projeção tão grande que gerou 167 membros. Isso foi lá na Índia. Isso não está muito longe de nós, não. Aqui no Brasil nós temos o exemplo da Messiânica, irmão. A
A messiânica é uma seita. Todo mundo já deve ter passado por alguma igreja messiânica, já deve ter visto. Você adentra lá. Eu sei porque eu sou curioso, eu entro mesmo, vou lá, procuro saber o que está rolando lá dentro. O que está rolando aí? O que vocês podem fazer por mim aí? O que o senhor precisa? Eu quero ser salvo. Falo logo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Então senta ali naquele banco aí. Aí você senta um de frente para o outro, depois vira as costas e ela impunha as mãos às tuas costas. Só orando. Orando e tirando. Orando e tirando. Fica ali meia hora, 40 minutos. Aí bate você. Aí você vira, fica de frente. Fecha os olhos. Não pode olhar, fecha os olhos. Aí fica de frente, a pessoa impõe de novo, continua. E o pastor presidente deles, o Deus deles, é um japonês. Já falecido. Isso que o irmão está falando, irmãos, é um ato muito verdadeiro. Uma certa vez, eu estava indo para o monte com a irmã Selma, no Rio das Pedras. E a gente estava indo, era um tempo que estava meio nublado, e de repente apareceu uma mulher do nada, pedindo ajuda em passagem, para ela poder ir fazer uma diária. Só que ela não tinha esse dinheiro, e ela muitas das vezes se propagava a ir a pé, né? E essa mulher era cheia de filhos. Então, pouco tempo que a gente vemos para conversar com ela, a gente conversou, e ali ela falou assim: eu era da igreja messiânica. Eu falei, messiânica? Só que eu estou um pouquinho afastada de lá, porque todas as vezes que eu vou para lá, a minha vida não muda, eu continuo nessa situação, e eles dizem que eu estou desta maneira porque eu estou carregando uma maldição hereditária da parte dos meus antepassados. Ainda falaram mais, que se ela não retornasse, ela iria morrer. Ela iria morrer. Eles decretaram para ela que se ela não voltasse a cultuar dentro da igreja messiânica, ela iria morrer através das coisas que estavam atrás dos antepassados dela, que tudo que estava acontecendo na vida dela era porque alguém do antepassado dela fez algo e ela estava carregando esse peso. E essa mulher estava totalmente frustrada. Eu virei para ela e falei assim: tu está com medo de quê? De morrer? Eu de quem são eles? Eles não têm direito nenhum de falar de morte, porque eles cultuam os mortos. Eu digo, deixa eu te dizer uma coisa. Ela falou, eu já fui da Assembleia. Eu digo, volte para lá. Volte para lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu não sei se eles já te falaram que Jesus, quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele foi lá no inferno e pegou a chave do inferno. Ele tem o direito da morte sobre a mão dele. E o direito da morte está sobre a mão de Cristo. E nada pode te acontecer sem a permissão dele. E pode tirar esse pensamento de morte da sua mente, porque colocaram tão forte o pensamento de morte na tua mente, que você pode retornar lá para dentro com medo de morrer, que é uma coisa totalmente mentirosa. Então, as seitas, elas já estão aí, e relativizando a mente do homem a respeito da verdadeira palavra de Deus. Ou seja, eles estão desconstruindo, irmão. Isso são pessoas que se denominam cristãs. E dentro do nosso meio também tem. Está aqui o irmão Sérgio, que tem por motivo de sobra, para falar que ele foi num batismo, e dentro do batismo, ele ouviu o próprio pastor deliberando o acesso a beber vinho. Irmãos, podem beber vinho, só não podem se embriagar. Como é que pode, irmãos,
uma cerimônia de batismo, eu, como representante da palavra de Deus, eu vou dar aos membros a legalidade de beber. É verdade. E se você for ver, essa igreja aí, ela também ela é uma seita. Porque eles usam muito a palavra, mas eles não fazem aquilo que a palavra manda. Porque a Bíblia ela não dá legalidade para nós beber vinho. O apóstolo Paulo ele fala até referente aos beberrão, né? Os glutão, aqueles que comem muito. É um verso contrapõe ao outro, é onde causa a comparação. Eles detorcem a palavra de Deus. E as pessoas elas ficam insistindo para poder me batizar nessa igreja. Só que eu sou batizado, conheço a verdade. Então eu não vou me deixar de ser contaminado pelo tipo de coisa dessa. Que eu sei, eu conheço. Né? A Bíblia fala que naquele grande até os escolhidos, eles serão. Né? Não diz que eles serão enganados. Se a gente não tiver pautado na palavra, a gente será enganado por esse tipo de gente que está aí fora aí. Entendeu? Sem contar o maior deles, que são os maçons, né? Só que essa igreja ela é oposta daquilo que o apóstolo Paulo vem dizendo, que naquela época que as irmãs elas usavam véu, né? Então era uma obrigação que as irmãs elas cobrissem o seu cabelo e ali elas cobriam o seu rosto para que elas não pudessem ser expostas aos homens daquela época, né? Então ele fala que no capítulo 11, versículo 4, se não me falha a memória, ele fala que todo aquele, o apóstolo Paulo fala que todo aquele que ora e profetiza com a cabeça coberta, esse tal ele desonra a Deus. Então esses tipos de pessoas, eles cultuam a Deus, mas eles desonram a palavra por causa das suas atitudes. Irmã Rosiane? Então, eu acho que o Sérgio está falando da igreja que eu ia falar, que era a congregação cristã, né? Isso daí, né? Bebe cerveja, faz uma outra coisa, né? Eles usam aquela parte, né? Que tudo é lícito, né? E vai lá. Exatamente, irmãos. Irmãos, vamos abrir então, lá em Isaías 5:20, só para a gente ter uma base, por que essas pessoas fazem isso, e o que a Bíblia nos exorta a respeito desse tipo de pessoas. Isaías, versículo 5, capítulo 5, versículo 20. Olha só o que fala lá. Quem pode ler? Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e doce do amargo. Olha só o que Deus está falando a respeito desse povo. Ai. Isaías o quê? Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Como é que eu posso deliberar algo que tem um sentido de destruição para o ser humano, que é o alcoolismo, que leva à embriaguez? Como é que eu posso deliberar e dizer que isso é lícito para nós, que somos cristãos, que estamos querendo ter
uma vida pautada para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não tem como. Irmãos, eu estou querendo fazer daquilo que é mal, bem. Eu estou querendo fazer daquilo que é ilícito, lícito. Eu estou querendo relativizar aquilo que é mal, dizendo tanto faz, não tem nada a ver. Essa palavra, nada a ver, é uma expressão relativa para você dar um passo para quebrar as regras bíblicas fundamentadas dentro da palavra de Deus. Então isso é uma desconstrução. Eles têm mania ainda de nos acusar, nós que somos assembleanos, de ofertar a casa de Deus, de dizimar. Ele fala, a gente não dizima, a gente não passa sacolinha. Eu falei pro varão ali, você não passa sacolinha, como é que vocês pagam o aluguel da casa aí? A casa é alugada, como é que vocês pagam? Os irmãos não têm que ofertar? Então é uma obrigação, porque Abraão lá atrás, ele deu o dízimo ao rei, não me falha a memória, eu esqueci o nome dele agora. Não, eu esqueci o nome do rei agora. Melquisedeque. Abraão chegou e dizimou. Melquisedeque, rei de paz, né? E ele ofertou ao rei Melquisedeque. Eu falo, se Abraão ofertou, quem é eu e você que não devemos ofertar? Malaquias fala que nós devemos levar o dízimo à casa dele do tesouro, para que haja mantimento. Ele manda que a gente venha dizimar. Se ele não cerrar o céu, né? Que ele vai repreender o devorador. E ali eu fui mostrando para ele o erro que eles estavam cometendo. E você tem que dizimar. Então, irmãos, é verdade. As coisas estão muito sérias. Essa pós-modernidade, além de nós termos esses conflitos dentro, no meio, estamos tendo conflito que agora, através da pós-modernidade, estão aí fora. Eles estão querendo verdadeiramente cancelar a palavra de Deus ao entendimento do homem. Nós vemos que está sendo proibido agora da pessoa falar da palavra de Deus dentro de trem, não é isso? Não pode não. Não pode. Trem, metrô. É proibido. Eles estão tentando fazer com que isto aqui vire simplesmente um livro literário, uma literatura, um livro. Eles estão, essa pós-modernidade aí, está querendo dizer que este livro ele está ultrapassado, que para ele servir de valor para hoje, nos comportamentos que estão tendo nos dias de hoje, é necessário ser mudado. E existem instituições, que eu aprendi uma coisa, existe igreja e existe instituição. Eu não considero a igreja católica como igreja. Eu considero a partir do momento que ela tenta querer tirar a palavra da sua base verdadeira, com medo de perder membros, eu já não considero mais igreja. Porque pelo que eu fiquei sabendo, o Papa ele quer decretar que aquele versículo lá de Levítico seja retirado, para que ele venha manter o nível de membros, de simpatizantes, que não são membros, são simpatizantes da Igreja Católica, tá? Que são os homossexuais, né? São simpatizantes. Eles não são membros, são simpatizantes, né? Então, o Papa agora ele quer vir com essa onda para a Igreja Católica, retirar alguns versículos da Bíblia. Mas eu vou falar para o senhor, aqui, porque eles conhecem a verdade. Porque o João Ferreira de Almeida, ele era um padre. Ele era um padre. E foi ele que escreveu a Bíblia e traduziu para o português para nós. Então, se você for ver o Salmo 115, foi ele que escreveu.
né? Que fala dos ídolos ali. Então ele conhece a verdade, ele vai pagar um preço alto por isso tudo que ele está fazendo ali, mano. Entendeu? Exatamente. Vai pagar um preço alto. Ai. E nós, como cristãos, como verdadeiros conhecedores, nós temos que estar atentos, irmãos. Nós temos que estar atentos. Eu mais o irmão, estávamos indo para o monte, um varão falou que ele foi debater, um testemunho de Jeová foi debater com ele, dizendo assim: como é que vocês pegam e diz que Jesus é o guarda de Israel? Porque o guarda de Israel não dormita e nem tosqueneja. Mas olha só o que eles fizeram. Mas se lá no Novo Testamento ele dormiu no barco. Olha a heresia, gente. Olha a heresia. Que um testemunho de Jeová vem falar de Jesus Cristo, querendo tirar a autoridade de salvação de Cristo e colocar no Pai, querendo desmenosprezar a autoridade de Cristo, querendo tirar, querendo corrigir pensamentos, querendo instruir pensamentos, achando que está certo, achando que está em justiça. Eles pensam que é testemunha de Jeová. Eles pensam que estão testemunhando. Eles acham que... Mas como é que eu vou ser testemunha do Pai se eu não testifico do Filho? É verdade. Não tem como. Testemunha só foi os 12 que foi testemunho. Não tem Testemunha como. ocular, né? Não tem como. Foi só ele. Então a gente vê certas heresias que se dizem pautados dentro da palavra. E se nós não tivermos cuidado, eles muitas das vezes, através do ensinamento deles, eles põem até dúvida. Se a gente não tiver pautado dentro da palavra de Deus, a gente entra em pensamento duvidoso da palavra. Eles entram na mente mesmo. Eles entram na mente. Eles têm reuniões, irmãos. Eu tenho uma prima testemunha de Jeová, irmãos. Irmãos, essa prima testemunha de Jeová, ela criou os filhos dela longe, afastado da família. Ela não faz, eles não fazem aniversário. Eles não fazem aniversário. Eu nunca vi ela postar uma foto de aniversário dos filhos. Entendeu? Eles não fazem. Se tiver qualquer comemoração, ato comemorativo de família, eles não participam. E que tipo de testemunha você é? É verdade. Se você não tenta ser participativo com a tua família, porque eles estão fazendo uma ação que não é igual à tua. Ué? Na verdade, varão, a gente, nem nós que somos co-herdeiros, nós somos testemunhas. Né? Nós somos co-herdeiros, nós somos um povo estrangeiro. Estrangeiro. Nós fomos aceitos pela graça. Pela graça. Entendeu? Mas a graça vem de quem? Dele. De Jesus. Então, mas nem nós pode dizer que nós somos testemunhas de Cristo. Porque a graça é imerecida. Né? Como é que vem uma denominação não querendo atribuir a graça de Cristo? Isso é uma heresia daquelas... pesada. Irmãos, e se a gente não estiver atentos, a gente estamos enganados. Então, estamos no subtópico da desconstrução. Muitos atributos que tentam desconstruir a palavra de Deus, né? Muitos atributos. Tem o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, nós estamos falando de coisas da cultura, coisas que estão entranhadas hoje na nossa cultura, que são seitas, né? Para tentar desconstruir a palavra, que são argumentos agora pós-modernos, que estão aí sobre expressões, que aqui está falando uma era do vazio, a pós-verdade, que agora eles querem colocar isso como verdade absoluta e tirar a palavra de Deus, jogar. Sem cortar o irmão, até me desculpa, é por isso que Salomão ele fala em Provérbios 26, se eu não me falha a memória, Provérbios capítulo 20, versículo 6, que ele fala: ensina ao teu filho o caminho que você deve andar.
Para quando ele chegar a maior, isso conta muito com isso, com os dias de hoje. Para que quando ele chegar a maioridade, ele não se desviar da verdade, ou seja, do caminho da verdade. Do caminho da verdade. Né? E se a gente não ensinar os nossos filhos, vai chegar amanhã esse povo aí vai enganar nossos filhos. Nossos filhos daqui a pouco está cultuando juntamente com eles. Exatamente. Ensina o caminho. É ensinar. Isso aí. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar muito atentos no dia de hoje. Porque o relativismo, como aqui está sendo falado, ele está dentro dessa nova era, dessa nova configuração cultural. O relativismo é inevitável, né? Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo, na verdade. Há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Porque essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Hebreus 13, versículo 8. A Bíblia e o politicamente correto, a criação de uma narrativa, destruindo os fundamentos que poderá fazer o justo. Desculpa, tu já leu o capítulo 2 já? O relativismo, sim, que está falando sobre essa verdade aí, que eles querem relativizar as coisas, ou seja, dizer, irmãos, que tudo é relativo, não é muito isso, essa palavra é relativa, tanto faz como tanto fez. Eles querem botar um relativismo na ação hoje das pessoas. Se você for falar sobre beber um vinho, um relativista, ele vai dizer que isso é relativo.